Olá, agora vamos às aplicações. As aplicações são referentes aos vídeos anteriores, então é recomendável que se assista os vídeos anteriores, preferencialmente a partir do quarto vídeo, a quarta parte, até a 11ª parte. Essas aplicações serão direcionadas para esses vídeos. Aplicações. A primeira aplicação, o autor Thomas Watson, ele questiona qual é o nosso tesouro. Nós temos feito estudos até agora sobre a glória de Deus, e essa glória de Deus, nesse momento, nas aplicações, o autor questiona: onde está o nosso tesouro? Lembremos que o fim da vida, o fim da nossa vida, o objetivo da nossa vida é glorificar a Deus. Como está em Eclesiastes capítulo 5, verso 16. Que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Essas coisas logo se vão. Então, devemos lembrar que o fim da vida é glorificar a Deus. Segunda aplicação. Esse assunto nos mostra que há algumas atitudes que são reprováveis. E essas atitudes reprováveis devem ser observadas. Vamos lá. Primeiro, tornam-se reprováveis aqueles que não dão glória a Deus. Aqueles que não respondem ao fim da sua criação. Aqueles cujo tempo não é vivido, mas é um tempo perdido. É como se fosse um peso inútil sobre a terra. Deus um dia fará aquela mesma pergunta que ele fez ao rei Assuero: que honras e distinções se deram a Mordecai? Ester 6:3. Que honras foram dadas a mim? Que ganhos de glória você trouxe para o tesouro de Deus? Ou se Deus estivesse te perguntando: que ganhos de glória você trouxe para o meu tesouro? Deus te deu muitos privilégios e capacidade para glorificar a Ele. Exemplo: a saúde que Ele nos dá, a posição social, a propriedade, a graça. Tudo isso são oportunidades colocadas em nossas mãos para glorificá-lo. E tenho certeza que Deus irá lhe pedir contas, para saber o que você fez com as bênçãos que Ele lhe confiou. Que glória temos dado a Ele? A parábola dos talentos, na qual os homens com 5 talentos e 2 talentos são levados a prestar contas. Evidentemente, mostra que Deus nos chamará a uma específica prestação de contas para saber como negociamos seus talentos e que glória tributamos a Ele. A questão será: que bem que você fez? Que glória que você rendeu a Deus? Pense nisso. Pense nisso, todos vocês que vivem sem servir a Deus. Lembre-se, Cristo amaldiçoou a figueira infrutífera. A segunda reprovação, ou o segundo ato de reprovação, são aqueles que estão bem longe de dar glória a Deus, a tal ponto de roubar a glória de Deus.
como está em Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais? Roubam a Deus sim. Aqueles que tomam a glória devida a Deus para si mesmos, roubam a Deus. Exemplo: se compram uma propriedade, atribuem tudo à própria inteligência, atribuem tudo ao próprio esforço, colocam a coroa sobre as próprias cabeças, não considerando que, como está em Deuteronômio 8:18, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas. Outro ato reprovável é quando se presta um serviço à religião e isso é feito para a própria glória. Como está em Mateus 6:5, para serem vistos dos homens. Quantos já não caíram? Quantos que pelo som do aplauso popular já seguiram para o inferno? Aqueles a quem o diabo não pode destruir pela temperança, destrói pela vanglória. Outro ato que faz com que nos tornemos reprovável ou nos tornemos reprováveis são aqueles que lutam contra a glória de Deus. Quem são esses que lutam contra a glória de Deus? Está escrito em Atos, capítulo 5, verso 39. Para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. Que não sejamos achados lutando contra Deus. É certo que a pregação da palavra traz muita glória a Deus. E muitos trabalham para impedir que essa pregação seja realizada. Esse é outro ato reprovável, que serve como exortação para não cairmos nesses erros. Aqueles que impedem a pregação da palavra lutam contra a glória de Deus. 1 Tessalonicenses 2,16 diz: a ponto de nos impedirem de falar a gentios para que estes sejam salvos. Diocleciano, que promoveu a 10ª perseguição contra os cristãos, proibiu encontros da igreja e fez com que os templos dos cristãos fossem derrubados. São como ele. São pessoas que põem obstáculos à pregação. A terceira aplicação que somos exortados, o autor nos exorta que, onde estamos, façamos a ação principal e o princípio de tudo, glorificar a Deus. A última parte das aplicações, o autor se dirige a vários personagens, a várias pessoas da sociedade. Deixe-me falar aos magistrados. Deus colocou muita glória sobre eles. Como não glorificarão a Deus que colocou tanta glória sobre eles? Deixe-me falar aos pastores. Eles deveriam estudar a fim de promover a glória de Deus. Ministros, pela virtude do ofício, devem glorificar a Deus. Devem glorificá-lo pelo labor, pelo trabalho na palavra e na doutrina. Como está lá em 2 Timóteo 4, 1 e 2. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Agostinho tinha um desejo,
que Cristo em sua vida o encontrasse orando ou pregando. É uma triste realidade, uma triste e vergonhosa realidade, pensar naqueles que se chamam pastores, mas em vez de darem glória a Deus, o desonram. Podemos encontrar algo sobre isso, 2 Coríntios 11:15. Agora a palavra é dirigida aos chefes de família. Eles devem glorificar a Deus, devem acostumar seus filhos e seus empregados com o conhecimento do Senhor. Pela falta de rédea da disciplina familiar, a juventude vive sem domínio. Conclusão: seria um grande conforto na hora da morte pensar que glorificamos a Deus em nossas vidas. Foi o consolo de Cristo diante da sua morte que o fez pronunciar essas palavras: eu te glorifiquei na terra. João 17:4. Na hora da morte, tudo que consola você nessa vida acabará. Pensar em quão rico você é e em quais prazeres você teve será algo incapaz de consolá-lo. Por outro lado, quão grande será o consolo e a paz trazidos à alma pela consciência tranquila em ter glorificado a Deus nessa terra. Como isso fará até mesmo ansiar pela morte? Como aqueles que viveram sem dar glória a Deus podem pensar que morrer é um consolo? Não podem esperar uma colheita em que não semearam uma semente. Como podem esperar glória de Deus, pois nunca deram glória a Ele? Quando glorificamos a Deus, Ele glorifica nossas almas para sempre. Ao promover a glória de Deus, aumentamos a nossa própria. Ao glorificar a Deus, iremos finalmente ao abençoado deleitar-se em Deus. E este é o ponto seguinte: deleitar-se em Deus. Deleitar-se em Deus para sempre.